Olá, bom dia, meus amados, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Assim, temos a oportunidade de poder desfrutar de mais um dia na presença do Senhor. Não é que Deus nos conduza, nos oriente e que Deus esteja dando todo o direcionamento necessário para cada um de nós. Estamos juntos aqui, nossa porção diária da palavra hoje está em Josué, capítulo 24, no versículo de número 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém. Esse é um dos textos muito importantes que nós temos revelados na palavra de Deus, de escolha. Quando pensamos sobre escolha, em meio a tantos textos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, nós temos aqui a realidade de Josué. Ele está no final da sua vida, foi um servo muito dedicado, esteve ao lado de Moisés em grandes momentos, da saída da terra do Egito até a entrada da terra prometida, momentos adversos, momentos conturbados, momentos de preocupação, mas também Josué presenciou os grandes milagres de Deus. A maneira como Deus agiu, tirando o povo da terra do Egito, a maneira como Deus conduziu o povo pela travessia do deserto, a maneira como Deus usou Moisés de forma tão belíssima, e então, quando Deus também o separou para que ele fosse o sucessor de Moisés. A respeito de Josué, o livro começa falando de servo. Josué, servo de Moisés, e então servo do Senhor. Começa o livro falando da sua maneira de servir, e termina o livro falando também a respeito do seu compromisso de continuar servindo ao Senhor. Que vida maravilhosa, não é? Que exemplo que Josué deixa para todos nós. E então, ele reúne todo o povo de Deus numa grande congregação. A liderança, né? Aqueles que eram cabeças das tribos, todo o povo chamado e convocado, e ele faz uma retrospectiva, ele fala das ações de Deus em prol do seu povo. E ele, então, diante ou depois desse resumo que ele faz das ações de Deus, então ele chama o povo, convoca-os para viver de maneira fiel, íntegra, correta, jogar fora os deuses estranhos daquela terra que agora o povo estava acumulando nas suas casas. Ele diz: joga fora, lance fora os deuses estranhos, os deuses dessa terra. E então, no verso 15, nós temos aqui o grande desafio, né? Ele chama o povo para que pudesse tomar uma decisão. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos seus pais, além do rio, ou seja, a herança que receberam do Deus de Israel, Deus poderoso. E então diz: ou o Deus dessa terra, dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando. Era uma questão livre, uma escolha livre, uma escolha espontânea, uma escolha também que estaria pautada em consequências. Toda escolha, na verdade, ela traz para cada um de nós as consequências boas ou ruins. E aqui está, Josué chamando o povo para escolher. E ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir. E aí, então, diante da liberdade, em que cada um poderia livremente escolher se queria o Deus de Israel, Deus poderoso, Deus eterno, ou se queria os deuses daquela terra. E ele então define: vocês podem escolher quem vocês quiserem. Vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem. Vocês podem virar as costas para Deus e viver indiferente para ele. Ele então, ele traz o grande desfecho, ou seja, ele manifesta o seu compromisso. Ele manifesta o seu comprometimento. Ele fala da sua lealdade, da sua fidelidade, do seu amor. Então ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o caminho que vocês seguirão. Não importa a escolha que vocês farão. Mas eu e a minha casa
nós escolhemos servir o Senhor. Nós escolhemos viver para o Senhor. Então, que exemplo bonito, maravilhoso, extraordinário que Josué deixa para cada um de nós. Nesse contexto que vivemos, em que cada um pode escolher o caminho que quer seguir. Cada pessoa pode escolher a maneira como quer viver, se diante de Deus, com Deus, para Deus, ou se quer ignorar Deus e a sua palavra. Cada um, na verdade, usando a sua liberdade, faz a sua escolha. E é importante que tenhamos a condição de escolher do lado certo, que tenhamos a condição de fazer a escolha boa, a escolha correta, a escolha de que fato, assim como Josué, que nós também estejamos dizendo, não somente com palavras, mas de verdade, por uma prática e por uma realidade de comprometimento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que as pessoas estarão escolhendo nesse tempo, mas eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Você pode dizer isso? Você pode também? Amém. Deus abençoe. Vamos então juntos orar? Senhor, nós somos gratos pela tua palavra e pelo exemplo que Josué, o teu servo, deixou para nós do passado, pela maneira como ele pôde, de forma contundente, diante daquela grande assembleia, ele pôde manifestar o seu compromisso com o Senhor. Obrigado, Deus, pela maneira que Josué serviu ao Senhor e por este exemplo tão especial que ele deixou para cada um de nós. Nesse tempo, Deus, queremos também declarar que nós aqui neste mundo vivemos para servir ao Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos e pedimos a tua bênção sobre o teu povo desse dia, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã. Deus abençoe. Fique na paz.